24 horas de louvor e adoração. Vem aí a reflexão da manhã. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. E a palavra hoje vai nos despertar, né, daquele sono que o inimigo tenta nos colocar adormecido, né, sem se preocupar com o amanhã. E a nossa leitura de hoje vai estar lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. E olha que todos nós estamos envolvidos, porque nós estamos vivendo no mundo, né, materialista, e nós estamos todos correndo atrás de algo para melhorar nossa vida material. Isso não é ruim. O maior problema é quando nós esquecemos da nossa vida espiritual, quando deixamos de lado aquilo que é mais importante, né, o nosso relacionamento com Deus, a nossa oração direto, está falando com o Senhor, a nossa leitura da sua palavra, né, que nos alimenta, que nos orienta na nossa caminhada. Quando esquecemos disso, investimos nossa vida, toda a nossa força, simplesmente nas coisas terrenas, estamos investindo em algo em algo falso, né? Algo que vai ter fim. Portanto, vamos despertar com essa leitura de hoje, com a nossa reflexão em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a nossa pergunta de hoje é: onde está o seu tesouro, né? Onde você tem depositado todas as suas riquezas? Não só coisas materiais, né? O seu dinheiro, mas a sua esperança, né? Qual é o seu maior tesouro mesmo, né? Teu maior tesouro é a sua conta bancária, é as coisas que você tem? Ou é a família, ou é a Deus, ou é Jesus Cristo que entregou sua vida em resgate a tua vida eterna, que é tão preciosa? Você tem que parar um pouquinho para refletir nisso aí e não ser como os animais irracionais, viver nesse mundo aqui simplesmente para comer, beber e morrer. Não, nós temos um objetivo. E qual é o seu objetivo aqui nessa terra? A nossa leitura de hoje vai nos despertar para a gente entender que nós temos uma vida e temos que valorizar o que nós temos. Além de Deus ter nos dado a vida para viver aqui nessa terra, Ele nos deu a salvação, o perdão dos nossos pecados, porque o mundo é pecador. Estamos no mundo contaminado pelo pecado, já condenado ao inferno, né, a essa destruição. E o Senhor sabe muito bem disso, enviou Jesus para nos trazer orientação de como chegaremos à eternidade, de como poderemos voltar ao paraíso. E Jesus veio cumprir essa missão e nos trouxe essa oportunidade de poder refletir nisso aí e viver diferente. Então a nossa leitura de hoje vai nos despertar para isso e vamos encontrar exemplos como o de Paulo, né? Que lá ele fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, do versículo de destaque que nós lemos aqui. Ele diz que combateu o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Pois é, você tem esse objetivo, né, de receber a coroa da vida que o Senhor tem para dar para todos aqueles que dedicaram suas vidas a andar com Ele? Seria tão bom chegar na velhice, né? Ou quando percebermos que não temos mais condições físicas ou financeiras, falarmos palavras como esta, né? Que acabamos de ler aqui, lá de 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, né? Combatemos o bom combate, né? A nossa vida foi um sucesso, fizemos tudo o que poderíamos para que o reino de Deus fosse pregado aqui nessa terra, para que outras pessoas também pudessem conhecer Jesus através de nós. Seria tão bom isso, né? Então, acumulando tesouros no céu, nós devemos pensar muito bem como se faz isso. O Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Olha, este ensino maravilhoso de Jesus. O Senhor está dizendo que eu e você podemos passar nossa vida trabalhando para conseguir verdadeiro tesouro que vale tudo, ou falso tesouro que não vale nada. Vai depender das nossas escolhas, né, do que estamos buscando. O que você tem buscado no teu dia a dia aí?
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: "Os Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Porque tem a pergunta que se faz, né? Mas será que existem pessoas que preferem um falso tesouro? Sim, existem sim. Como lemos aqui em 2 Coríntios 4:4, né? Que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque muitas pessoas, amigos, que estão vivendo no mundo cegos, eles têm o pensamento simplesmente nas coisas terrenas, né? Vivem em prol do seu bem-estar, do seu conforto, de realizar seus desejos carnais, seus desejos terrenos, e esquecem que estão ficando velhos e vão partir daqui. Nós sempre falamos mensagens como essa para nos despertar, porque essa é a missão. Foi para isso que Jesus veio, foi para despertar a humanidade de que, olha, vocês estão indo para o inferno. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena, né? Tenham vida eterna. Eu quero vocês comigo lá no paraíso de Deus. Eu quero vocês comigo lá. Então não desperdicem suas vidas aí. Juntem tesouros no céu, lá a traça não rói, nem o ferrugem, nem o ladrão roubam de vocês. Tudo que vocês fazem aqui vai se perder, porque a sua vida é passageira, né? O mundo já está condenado. O que levaria um homem ou uma mulher sadios de mente fazer a pior escolha e dedicar sua vida inteira para conseguir o falso tesouro? Gastar o melhor de seus dias em busca do pior para a sua existência? Francamente, a não ser que a pessoa tenha algum problema mental para isso. Isso parece impossível acontecer, pois qualquer pessoa quer o melhor para si. Mas então qual é a razão desse ensino do Senhor? Acho que o Senhor está nos advertindo contra um poderoso inimigo chamado engano, né? Há muitas pessoas vivendo enganadas pelo diabo, devido não conhecer a palavra de Deus, nem ter interesse por Jesus. Vivem nesse mundo procurando oportunidades para se dar bem de alguma forma e acabam vivendo no engano em suas escolhas más. Como está a tua vida, o teu relacionamento com Deus? Você tem apresentado diariamente tua vida a Ele? Tem orado pedindo para que Ele te dê sabedoria para você se livrar das influências do inimigo, né? Das tuas más escolhas, do engano que o inimigo coloca em nossos corações? Você tem pedido a Ele para te orientar? Pois é, a palavra de Deus está disponível aí. É muito difícil de um anjo aparecer na tua mente, na tua frente e falar para você face a face. É mais fácil você pegar a sua Bíblia e ler e ver o que Deus está dizendo para você fazer. Aí vai ficar mais difícil de você ser enganado. Geralmente, quando vamos comprar algo, nós temos que ler o manual do proprietário, né? O manual do objeto que estamos comprando, para saber como é que funciona aquilo. Ou você simplesmente compra o objeto, taca na tomada lá, sem saber se é 220, 110, e vai usando de qualquer forma, sem saber se aquilo vai destruir o teu equipamento dentro de poucos dias. Claro que não, você vai ler. Amigos, a nossa vida espiritual, nós devemos ter a leitura da Bíblia constantemente, diariamente, sempre. Elas têm que estar na nossa mente. Nós temos que estar buscando orientação ali. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, é como se você não quisesse ouvir a voz de Deus. Se você não tem interesse em falar com Deus, em orar, é como se você não quisesse ouvir a voz do Senhor e nem você compartilhar a tua vida com Ele. Como que você quer ir para o céu se você não tem interesse pelas coisas de Deus? Se você não investe no que é eterno, temos que ter cuidado, porque o diabo, ele é ladrão, ele veio roubar, ele veio destruir. Pensa em quantas pessoas já compraram um apartamento, né? Na planta, e concluíram que estavam fazendo um negócio de sua vida, trabalharam duramente para pagar as prestações, compraram um objeto, né? E de repente economizaram, sonharam, pensam na decepção e amargura delas quando lá na frente descobrem que tudo é uma farsa, a construtora é uma arapuca, não existe, o apartamento nunca existiu, tanto trabalhou, tanto se esforçou por uma farsa, vidas verdadeiramente empenhadas por uma mentira, os melhores dias da sua vida empenhados, pensando que trabalhavam por uma coisa boa, mas no final era uma farsa. Assim é o Deus dessa era, chamado Diabo.
Ele tenta nos ludibriar para colocar em nossa mente que nós temos que estar sobrecarregados de coisas, né? Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, compra aquilo, faça aquilo, passa dia e noite, domingo a domingo trabalhando, construindo grandes impérios, grandes coisas, ficam sobrecarregados de preocupações, de pesos e esquecem que vão deixar tudo aqui. Deus te chama para você viver em liberdade. Jesus diz para nós que estamos cansados, sobrecarregados, irmos até Ele e descansarmos dele, entregarmos todas as nossas preocupações a Ele. O diabo, lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz que o ladrão, o diabo, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Hoje eu e você temos a oportunidade de escolher o que nós queremos: vida plenamente ou viver sobrecarregados de peso, de preocupações. O diabo vem roubar teus sonhos, tua esperança, tua alegria, a salvação que Jesus te deu. Com o seu sangue, Jesus pagou um alto preço, meu amigo, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a eternidade à nossa frente, pudéssemos morar lá no paraíso de Deus. Lembra quando Deus criou o paraíso, colocou o homem lá, fez tudo que era bom. Imagina a criação do paraíso com tudo que é bom. E Deus coloca o homem lá para morar, homem e mulher, para crescer e multiplicar e viverem ali, sem trabalhar, sem se esforçar, simplesmente desfrutar do que Deus tinha feito. Mas devido ao pecado do homem, a desobediência, o homem foi expulso de lá. E lembra que Deus diz que o homem vai viver do teu suor. Se você quiser comer, se você quiser beber, se você quiser viver aí, vai ter que trabalhar. Então trabalhar não é bom, trabalhar é pesado, é um castigo que Deus colocou na vida do ser humano. Nós devemos trabalhar porque nós devemos ser honestos nos nossos negócios, viver aqui nesse mundo, produzir algo de bom para ajudar as pessoas, mas nós não devemos esquecer que nós estamos aqui de passagem, que a eternidade nos espera. Aquele paraíso está preparado para nós voltarmos para lá, se você quiser voltar para lá. Se você quiser deixar essa sua vida de canseira, de preocupações, de humilhação, de muitas vezes de vergonha, de falsidade, de engano, lá tem o lugar reservado para você. Então Jesus veio nos mostrar que existe esse lugar e que se você quiser, você pode ir para lá. Aquele ladrão que estava crucificado na cruz com Jesus, o que estava à sua direita foi esperto no momento exato, abriu seu coração para o Senhor, reconhecendo sua condição de pecador, reconhecendo a autoridade de Cristo sobre a morte e a autoridade dele como Santo Filho de Deus, e pediu: lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acredito que todos nós, no final da nossa vida, queremos não uma medíocre aposentadoria, mas sim as palavras de Jesus como essa: amigo, filho, hoje tu estarás comigo no paraíso. É melhor do que qualquer aposentadoria que você pudesse esperar na tua vida. O diabo, ele tenta nos enganar de muitas formas, e nós somos pegos pelas nossas cobiças, Quando cobiçamos algo que não é bom, ele entende muito bem e joga na nossa frente isso aí para a gente ficar cobiçando e cada vez mais se envolvendo naquilo. Ele veio roubar nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa alegria, a salvação que Cristo nos deu. Cabe a nós agora proteger esse presente que o Senhor nos deu. Agora, como devo fazer para não cair nessas armadilhas do inimigo? Jesus dá a resposta quando ele diz: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29 diz: essa é a resposta. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos sempre errando, porque somos fracos e falhos. O conhecimento das Escrituras pode nos livrar dos enganos e por acreditar nos sentimentos e não na verdade que somos enganados. Em Gênesis capítulo 29, Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão, trabalhando 7 anos para ter Raquel como esposa, mas sem saber, trabalhava esforçadamente a cada dia para se casar com Lia, pensando que trabalhava para ter Raquel, sem saber que trabalhava para ter Lia. Você acha que está trabalhando para a sua felicidade? Está dedicando seus melhores dias em prol de uma coisa falsa?
Assim, é quando investimos todo o nosso tempo em recursos em coisas terrenas e esquecemos do principal, que é a nossa vida espiritual. Muitos só vão descobrir quando chegar na velhice, ou talvez quando não puderem fazer mais nada, estiverem impossibilitados. Mas no final, qual é o verdadeiro tesouro então? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É o melhor investimento, meus amigos, que nós podemos fazer, é trabalhar para o Senhor, pois Ele é justo, Ele não vai nos enganar, assim como Labão enganou Jacó. Ele não vai enganar como muitas vezes você foi enganado pelo seu antigo patrão, ou por a sua esposa, ou esposo, seu cônjuge, eu não sei, por alguém que teve na sua vida e te enganou. Deus é fiel, Ele é justo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 8: embora eu seja menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o verdadeiro tesouro. Eis aí o mapa do verdadeiro tesouro, o Evangelho da salvação. Confie sua vida a Ele e seja rico em bênçãos celestiais. Você tem falado de Jesus para as pessoas, para os seus amigos? Você tem pelo menos estudado a palavra de Deus? Pois bem, o Espírito Santo de Deus nos incomoda nesse momento para nós levantarmos do nosso lugar, do nosso assento, e começarmos a falar de Jesus, porque a nossa vida está cada dia mais próximo do fim e devemos estar cada vez mais envolvido com o Evangelho do Senhor, o Evangelho de salvação. Em Mateus capítulo 19, versículo 27, 28, 29 diz: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse é o verdadeiro tesouro que eu entendo: receber a vida eterna. Para ganharmos a vida eterna, precisamos tirar de nós a velha natureza, nos despir desse mundo mau, enganoso, mundo falso, e nos revestir da palavra de Deus, do Evangelho de salvação, e nos preparar para levar esse Evangelho para as pessoas que estão perdidas também. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é no reino dos céus. Jesus nos chama para fazer este investimento. Ele já investiu em nós. Quando se entregou naquela cruz, Ele pagou a nossa conta para que pudéssemos ser aceitos por Deus em seu reino. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 21, 3 versículos bastante conhecidos por muitas pessoas, Jesus nos dá uma missão quando Ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê nessa palavra? Pois Jesus está falando que está com você até o fim dos tempos, se você estiver dedicando a sua vida em prol do seu reino, levando a sua palavra, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em frente, entre de cabeça desse ministério aí e vivam a vida para Jesus. Invista todos os seus recursos nessa missão. Você não vai ser decepcionado. Jesus está te convidando hoje, está convidando você agora. Lembre-se, lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja só que bom
podermos abrir a porta do nosso coração e receber Jesus. Lá no versículo 21 ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Que palavra boa essa de se falar, de se ouvir e de se receber em nossos corações. Você está pronto para isso? Pois saiba que você está. A partir do momento que nós encontramos em Jesus o nosso maior tesouro, né? Quando encontramos em Jesus a alegria de estar vivos, nós estamos prontos para sermos verdadeiramente seus discípulos. Estamos prontos para ir falar para as pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida. Hoje estou aqui para dizer para você que você pode ser também um vencedor em Cristo Jesus e receber o maior tesouro, né? O perdão dos teus pecados e a salvação em seu nome, e poder morar no céu e sentar em seu trono junto com ele, assim como ele sentou no trono do seu Pai. Vamos viver para Jesus? Vamos despertar o nosso interesse pelas coisas celestiais? Vamos nos libertar dos enganos que o diabo coloca em nossa volta, nos sobrecarregando de preocupações, de pesos, de trabalho, de coisas, e vamos nos apegar à vida espiritual. Porque o Senhor tem um presente muito grande para te dar, a eternidade. Ele já pagou o preço da tua dívida, né? Pagou a tua conta para que você pudesse estar no céu com Ele. Agora vai você à frente, né? Vai você aproveitar a oportunidade, levar a missão de salvação às pessoas que não conhecem Jesus. E hoje, nessa manhã, é uma oportunidade muito grande para mim e você fazer essa missão, investir nesse reino, no reino de Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço.